Fala rubro-negro, fala rubro-negra, Marcolino na área. Bom dia a todos. Saudações rubro-negras. No dia seguinte aí uma vitória importante, né? Flamengo que vinha de 4 resultados ruins, 3 derrotas e um empate, né? E consegue aí sua segunda vitória seguida. Um jogo contra o Sampaio Corrêa que a gente não pode levar muito em consideração, né? Que é um time bem inferior ao nosso. E um jogo de ontem fora de casa difícil, com o time ainda patinando na questão física e técnica, consequentemente, consegue vencer. E eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz na coletiva que é muito mais fácil você corrigir o time vencendo, né? Mesmo não jogando bem, vencendo dá uma tranquilidade maior para os jogadores trabalharem, a comissão também. Falando um pouquinho do jogo de ontem, né? O jogo, primeiro tempo, o Flamengo começa bem, com a posse de bola, tentando fazer o seu jogo, acho que muito por conta da postura do Vitória, né? E o jogo era equilibrado até que o Pulgar acha uma sapatada e faz 1-0 com 15 minutos do primeiro tempo. A partir daí, quer dizer, primeiro, essa é a vantagem de você ter um time qualificado, né? Porque num jogo truncado a qualidade pode sobressair, foi o que aconteceu ontem. E lembrando, muita gente não sabe ou até esquece, o Pulgar no Bolonha, que eu acho que onde foi a melhor fase dele na Europa, ele era um volante meia, ele chegava muito bem ao ataque, fazia muitos gols de finalização como essa de ontem, era o homem da bola parada, batia escanteio, batia pênalti, batia falta, então tem muito gol de falta dele se você procurar na internet, muito gol de pênalti, muito gol oriundo de escanteio que ele bateu, então no Flamengo ele meio que perdeu isso, devido à hierarquia ali que eu sei que existe no futebol, às vezes dos mais antigos, dos mais técnicos, do camisa 10, do capitão, e aí o cara acaba, como ele tem um perfil, pelo que me parece, mais retraído, ele meio que não tenta se colocar ali como opção, né? Mas é bom lembrar, o Pulgar ele era um cara mais ofensivo, e o fato do Everton Araújo estar jogando possibilitou dele se adiantar um pouco mais, né? Ontem ele estava se apresentando mais ao ataque, muitas vezes na ponta direita. Então é até um benefício a mais de ter o Everton Araújo em campo, porque quando tem o Jorginho sai mais e ele fica mais na contenção. A partir daí o Vitória veio para cima com tudo, se lançou, né? E aí botou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo não conseguia sair, não conseguia ter aquela troca de passe ali na saída de bola como de costume, e não vem conseguindo ter, essa aqui é a verdade. Aí entra a questão física, a questão técnica também, os caras começam a errar, então ficam sem confiança, né? E o primeiro tempo foi bem tenso, apesar do Vitória não ter criado chances claras de gol. Teve muita posse de bola, é um time que tenta cavar muita falta, então você viu os jogadores caindo, simulando falta, toda a falta era uma dor insuportável. Eu tava com medo de tomar um cartão amarelo ali, o vermelho, né? De alguém do time ser expulso de repente. E aí o Flamengo acha o segundo gol num passe do Léo Ortiz, né? Se eu não me engano foi uma falta no meio do campo. E aí entrou a qualidade dele, que a gente sabe que ele tem, apesar dele não ter iniciado muito bem a temporada. Deu aquele passe e o Cebolinha no domínio é muito feliz, porque no domínio ele já tira o cara. Talvez ele, de repente, nem tenha feito aquilo de propósito, mas deu certo. E o Flamengo faz o 2-0. Inclusive, Cebolinha que muito bem desde o final da temporada passada, né? Jogador que se credencia para ser titular, já vem sendo titular, né? Quando ele não joga, acho que contra o Sampaio Corrêa não jogou, mas é um jogador que vem se credenciando cada vez mais e está no último ano de contrato, então ano de renovação, né? Sempre assim, né? Parece até uma coisa, mas é sempre assim. Entra no ano de renovação, o cara começa a jogar bola. Mas no caso do Cebolinha, ele já vinha jogando muito bem desde 2024 com o Tite, mas acabou se lesionando. E aí até voltar é complicado. Um dos pontos, né, que eu fico um pé atrás, não um pé atrás, mas tipo com receio em relação a ele, é dele se machucar de novo. Espero que não, pois ele tá muito bem, né? E aí vamos pro segundo tempo. Segundo tempo o Flamengo, parece que o Vitória, né, resolveu jogar como Vitória, ou seja, esperar um pouco mais o Flamengo. E aí deu a bola pro Flamengo, o Flamengo naquele troca de passe, pum, passe errado, gol. Até o passe errado do Paquetá de novo, né?
Gol do Vitória, num contra-ataque, onde tinha um monte de jogador do lado do Kaiser, ninguém conseguiu pegar a bola dele, ele dá um passe sem querer. Se eu não me engano, tem um toque ali do jogador do Vitória também, e a bola sobra pro Mateuzinho fazer o gol. E a partir dali, virou um caldeirão, Vitória vindo para cima. Acaba que acontece o pênalti, e aí o Rossi entra em ação, salva ali o pênalti. O Rossi, inclusive, é um dos pontos positivos ali. Acho que foi o melhor jogador em campo, se eu não me engano. Não sei se recebeu o troféu. O cara que se coloca sempre nos momentos decisivos. Foi assim na Libertadores do ano passado, né? Aquele jogo contra o Racing, no jogo contra o Estudiantes lá, onde ele pegou os pênaltis. Ele pode não ser o melhor goleiro, ainda tem alguns pontos que ele falha. Por exemplo, ele falhou na final do Mundial contra o PSG, ele falhou contra o Fluminense na temporada passada no Clássico. Às vezes ele sai mal do gol, ele não é um goleiraço na minha visão, mas ele é um goleiro decisivo. Nas horas difíceis ele tá lá, ele ajuda o time, isso é importante. Inclusive eu não achava ele decisivo não, quando ele chegou. Eu achava ele um goleiro bem mais ou menos, mas ele começou a aparecer nas defesas difíceis e isso fez eu mudar meu conceito em relação a ele. Bom jogo do Royal também, muito bem defensivamente e ofensivamente tentando se soltar cada vez mais, né? Acho que ele precisa de sequência de jogos sem falhar, para ele pegar confiança de vez, né? Porque fisicamente me parece que ele está bem melhor do que o ano passado. Já falei, né? Everton Araújo também, bom jogo, apesar dele ter errado o passe que originou o pênalti, mas para mim jogou muito bem. E aí eu vejo muita galera cobrando dele, ele tem que ser mais ofensivo, só dá passe de lado, ele não aparece na frente, mas pouco que eu entendo de futebol, eu acho que o estilo dele é esse, é mais defensivo, mais da entrada da área, mais de força, de contenção, de marcação e bola no pé de quem sabe, bola no meia, bola no ponta, bola no lateral, aquele volante que trabalha a bola, ajuda o time a trabalhar a bola naquela região que é muito povoada, né? Então eu vejo ele como uma ótima alternativa para esse ano, até porque De La Cruz é uma incógnita e Saul ainda está se recuperando, né? Cebolinha eu já falei, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato do Flamengo ter sido letal nas chances que teve. Ano passado a gente reclamava muito disso. O Flamengo cria, mas não consegue fazer o gol. Às vezes cria 3, 4 chances para fazer um, aí às vezes tomava um empate, às vezes tomava até virada. Então, mais um ponto positivo de ontem o Flamengo foi letal nas chances que teve. 2 chances claras, 2 gols. Isso para mim chamou a atenção. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam com os pontos positivos que eu citei. Como eu falei, né? Não foi um bom jogo, isso aí é consenso entre todos, né? Não foi um bom jogo comparado com o que o Flamengo já apresentou e com o que a gente espera desse elenco tão estrelado, né? E queria saber de vocês, o que vocês acharam, comenta aí, me segue para dar essa moral, compartilha o vídeo com os amigos, curte o vídeo, faz tudo que tem que fazer no YouTube aí que vocês já sabem. Valeu, obrigado aí, bati 1000 seguidores recentemente, estamos aí tentando crescer aos pouquinhos. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, fui!